Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. As lavadeiras. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o avô dela quando ele tinha apenas 9 anos de idade. O avô do avô dela, o tataravô dela no caso, né? Trisavô, não sei. Ele morava num vilarejo próximo a uma fazenda. E sempre numa época do ano, o avô dela ia passear nessa fazenda do avô dele. E ele contou que nesse vilarejo as mulheres se reuniam e lavavam roupas num enorme tanque que tinha lá. Num tanque grande, comunitário, de mais ou menos uns 5 metros assim de comprimento, mas acredito eu que é um tanque, que ele é tipo um tanque de peixes, como se fosse um lago, entendeu? Não é um tanque que nem a gente tem na nossa casa. É como se fosse um lago, eu acho, porque é assim que a minha avó lavava roupa no sítio. Então, e esse tanque ficava bem perto da casa dos avós dele, e bem visível. Então certo dia o avô dela estava se preparando para dormir e disse que lá às 6 horas a turma já tá dormindo e tipo, já estava escurecendo, já estava escuro. E quando o avô dela, que lembrando que nessa época tinha 9 anos de idade, quando ele já estava quase dormindo, ele escutou barulho de água, de alguém mexendo na água. E ele se lembrou que os avós dele haviam dito para ele que em hipótese alguma, escute o que ele escutar, era para ele se levantar e olhar. Independente de qualquer situação. Ele obedeceu, no início, porque aquele barulho estava deixando ele muito curioso. E ele não aguentou e se levantou para ver o que era aquilo. E ele foi olhar pela janela, porque as janelas lá, elas tinham frestas. E dava pra ver através dessas frestas. Então ele diz que o que ele viu lá fora foram várias mulheres com roupas brancas e com tipo turbantes brancos na cabeça também. E eram negras e estavam lavando roupa naquele tanque. E elas demonstravam um semblante de muito sofrimento, como se elas estivessem pedindo socorro ali. E o avô disse que uma daquelas mulheres parecia que sabia que ele estava ali observando, porque ela olhava na direção da janela como se ela estivesse olhando para ele. Ele diz que um arrepio começou a subir pela espinha dele, ele saiu correndo ali da janela, deitou na cama de novo. E tentou dormir, mas ele ficou pensando naquilo e quando ele se deu por conta já estava amanhecendo. No dia seguinte ele foi contar para a avó dele o que ele tinha visto ali na janela. E a avó dele deu uma bronca nele. Por que você foi levantar e olhar, né? Então ela contou para ele o que contavam ali no vilarejo. Diziam então que na fazenda que existia próximo ali, um homem matou as suas escravas cruelmente e que os espíritos dessas mulheres, eles rondavam ali pedindo ajuda, porque ficaram perdidas com uma morte tão traumática, de uma forma tão bárbara. Por isso que eu digo que essas fazendas devem ter muito fantasma, porque houveram escravos ali e todos sabem que escravos eram muito maltratados. Eram escravos, né? Só aí já... E muitos morreram de maneira muito cruel, então não tem paz, às vezes até hoje. Ou pelo fato do negócio ter sido tão impactante, ter um sentimento tão assim dentro de vários escravos, eram várias pessoas sofrendo juntas ali. Isso pode ter criado impressões nessas fazendas também, aqueles fantasmas impressões. Ou não, ou entidades mesmo que ainda continuam rodando ali, vai saber. Mas sei que essas fazendas devem ter muitos espíritos. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, seguir a gente nas redes sociais e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E um beijo pra vocês. Até o próximo relato. Tchau!